Fala galera, beleza? Tranquilidade? Essa é a nossa última aula de sociologia do ano de 2020. Se você está aqui acompanhando essa aula, agradeço, né, a sua determinação, a sua disciplina em continuar, mesmo que no final do ano, acompanhando as nossas aulas, tá? E antes que eu me esqueça, né, eu por conta do conteúdo sobre pós-modernidade na apostila, eu optei por trazer, né, um texto um pouco mais flexível, um texto um pouco mais básico, né, para que vocês possam conhecer o conteúdo, né, porque eu considerei o conteúdo da apostila bastante denso. Então, acho que a intenção nesse momento aqui, né, de final de ano, é de trazer algo mais soft aí para a gente poder entender o tema e seguir em frente. Então, esse artigo, né, e arquivo eu vou disponibilizar para vocês depois na página do eDrive. Tá? Ele se chama O Conceito de Pós-Modernidade na Sociedade Atual. Beleza? Então vamos nós lá. Então, se é pós-modernidade, né, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que vem a ser modernidade, né? Porque o pós é um prefixo que significa de depois, né? Então, sociedade pós-moderna. Então seria a sociedade entendida depois do fenômeno da modernidade. Então, para vocês, né, uma coisa básica para vocês entenderem. A modernidade é entendida pelos sociólogos, né, pelos antropólogos, como a época que se inicia a partir das revoluções modernas burguesas, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o advento do liberalismo. Então, são fenômenos que foram influenciados, né, pelo iluminismo, pela razão, né, pelo que eles entendiam como capacidade racional, né, do indivíduo de entender e projetar as coisas, né? Então é um pensamento muito influenciado pela ciência, né, pelas mudanças que a ciência possibilitou dali para frente. Então seria uma sociedade cada vez mais influenciada pelo racional e menos pelo lado místico, pela religião, pelas coisas assim dizendo, tá? Então, quando você fala de pós-modernidade, seria na visão de alguns pensadores, né, eles entendem que essa sociedade moderna ela acabou, né, que existe outra sociedade no lugar. Então, eu acho que isso é extremamente importante para a gente entender, né, esse conceito. Então, a estratégia que eu tive para essa aula é ler com vocês esse texto e ir analisando, né, cada detalhe, né, do texto. Então, vamos lá. O conceito de pós-modernidade tornou nos últimos anos um dos mais discutidos nas questões relativas à arte, literatura ou teoria social. Tá? Então, quem trabalha com arte, com o setor artístico, quem trabalha com literatura ou quem trabalha com teoria sociológica, né, pode vir a trabalhar com esse conceito de pós-modernidade. Então não é uma coisa só da sociologia, tá bom? Às vezes esse termo, esse conceito, ele é mais usado na literatura, por exemplo, do que na própria sociologia, tá? Mas a noção de pré-modernidade reúne redes de conceito e modelos de pensamento em pós, dentre os quais podemos elencar alguns: sociedade pós-industrial, pós-estruturalismo, pós-fordismo, pós-comunismo, pós-marxismo, pós-hierárquico, pós-liberalismo, pós-imperialismo, pós-urbano, pós-capitalismo. A pós-modernidade coloca-se também em relação com o feminismo, a ecologia, o ambiente, a religião, a planificação, o espaço, o marketing, a administração. O geógrafo George Benko afirma que o pós é incontornável.
O fim do século XX se conjuga em pós. Mal-estar ou renovação das ciências, das artes, da filosofia estão em uso. Primeira coisa importante de chamar a atenção aqui, então. Nós veremos aqui nesse próximo parágrafo que essa pós-modernidade, né, ela é entendida como a época do breve, do efêmero. Então, antes, alguns parâmetros que a gente tinha como parâmetros sólidos para a nossa vida, nós já não temos mais. Então, uma das evidências disso é a crise das ideologias. Né? Então, antes você tinha uma ideologia como liberalismo, ou você tinha uma ideologia como socialismo, como, né, fortes ideologias e que perpassavam o tempo. Hoje em dia nós vivemos, né, o que ele entende, esse movimento intelectual entende como a crise das ideologias. As pessoas têm uma ideologia hoje, mudam para outra amanhã ou não têm ideologia. Então, continuemos. As características da pós-modernidade podem ser resumidas em alguns pontos. Propensão a se deixar dominar pela imaginação das mídias eletrônicas. Colonização do seu universo pelos mercados econômico, político, cultural e social. Celebração do consumo como expressão pessoal. Pluralidade cultural. Polarização social devido aos distanciamentos acrescidos pelos rendimentos. Falência das metanarrativas emancipadoras como aquelas propostas pela Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, né, um dos caras que podem ser inseridos aqui como pós-modernos é um sociólogo que eu gosto muito chamado Zygmunt Bauman. E ele não vai usar esses conceitos de pós-moderno, ele vai usar outro, que ele chama de modernidade líquida, né, que muita gente fala, muita gente lê Bauman, certo? Então, ele entende que a nossa época é a época do líquido. Tudo se torna líquido. É uma metáfora. É uma metáfora para o breve. As relações, as coisas, os produtos, os pensamentos, tudo é breve. Tá entendendo? Então nada é sólido, nada é permanente. Então a nossa sociedade ela muda constantemente, né? Como se fosse trocar de roupa. OK? Então a pós-modernidade, segundo o texto aqui, né, ela recobre todos esses fenômenos antes abordados, conduzindo em um único e mesmo movimento a uma lógica cultural que valoriza o relativismo e a indiferença, ou a diferença ou a indiferença, a um conjunto de processos intelectuais flutuantes e indeterminados, a uma configuração de traços sociais que significaria a erupção de um movimento de descontinuidade da condição moderna, mudança dos sistemas produtivos e crise do trabalho, eclipse da historicidade, crise do individualismo e onipresença da cultura narcisista de massa. Tá? Então, o que ele chama de pós-moderno aqui é que você tem hoje, né, categorias sendo inventadas constantemente, certo? Então, isso pode soar como positivo, dado uma pluralidade, ou pode soar negativo numa interpretação de que o mundo está constantemente sendo desconstruído. Vou tentar dar um exemplo. Né? Antes, para as pessoas só existiam homem e mulher. Né? Hoje, quando você pega aquela sigla, aquele acrônimo do LGBTQI, não sei, então aquela sigla, ela já foi LGBT ou LGB, sei lá. Aí ela foi acrescentando, certo? Então essa sigla ela está em constante, né, construção, reinvenção. E isso, segundo os teóricos do pós-modernismo, é uma evidência do pós-modernismo. Então, hoje você tem o conceito de homem trans, mulher trans, certo? Então, aquele conceito homem ou mulher que era petrificado no entendimento do passado, já não pode ser mais utilizado hoje em dia, tá certo?
Então, é uma teoria, é como eu disse, é uma constante mudança. E essas mudanças sociais, elas vão trazer constantes reinterpretações e releituras, certo? Então, bastante interessante chamar isso a atenção. Em outras palavras, a pós-modernidade ela tem predomínio do instantâneo, da perda de fronteiras, gerando a ideia de que o mundo está cada vez menor através do avanço da tecnologia. Estamos diante de um mundo virtual, imagem, som e texto em uma velocidade instantânea. Lembrar do que Bauman entendeu por início da era. Que eu coloquei aqui, isso aqui é um anexo meu, certo? O Bauman disse que a pós-modernidade ela aconteceu, né, segundo a interpretação dele. O Bauman foi um velhinho, ele nasceu em 1925, se não me falha a memória. E Bauman viveu várias eras, né, vários tipos de sociedade, né, e ele, como ele era velho e ele via as mudanças que estavam acontecendo nessa sociedade, ele entendia tais mudanças por extremamente revolucionárias e uma espécie de a sociedade virando a mesa do avesso. O que seria para ele o início da pós-modernidade? Quando ele, sentado, né, num sofá de Paris, quando ele foi dar uma palestra em Paris, em 1982, eu acho, e ele ligou a televisão, um desses programas de talk shows, e uma mulher, como nós vemos na Bandeirantes, mais ou menos, né, na Record, mais na Bandeirantes, né, na Rede TV também tem, uma mulher levou o marido, né, em rede nacional de televisão, num programa visto pela França toda, e essa mulher levou o marido e o marido não sabia a razão dele estar ali. E aí, né, a mulher, né, ao apresentar a sua queixa do marido, ele disse que ela disse que o marido nunca havia conseguido terminar uma relação sexual com ela e fazê-la ter prazer, porque ele tinha ejaculação precoce, certo? Então, é algo extremamente polêmico, né? Então, Bauman viu aquilo e ficou petrificado. Por quê, gente? Isso para vocês hoje pode parecer normal, porque vocês veem esse tipo de programa a todo momento. Mas nessa época foi uma transição, porque um assunto dessa natureza é do particular do casal, certo? Existem temas públicos e temas particulares. O que Bauman está colocando para a gente, e isso é importante de vocês entenderem, né, o exemplo é só uma via para a gente entender o todo. Naquele momento, uma pessoa estava trazendo um problema particular para o universo público, certo? Então, ela não escolheu pela via da resolução do problema, indo a um psicólogo, ou a um médico, ou fazendo terapia de casal. Não, ela levou o problema para o nacional. E imaginem vocês, né, a cara que o marido deve ter ficado nessa entrevista, sabendo, a França inteira sabendo que ele tinha ejaculação precoce, certo? Então é complicado, né? Retomando o texto aqui então. No campo urbano, a cidade é vendida aos pedaços porque nela há caos, desordem, padrões diferentes de diferentes graus de complexidade. O efêmero, o fragmentário, o descontínuo, o caótico predomina. Mudam-se valores. É o novo, o fugídio, o efêmero, o fugaz, o individualismo que valem, né? Então, quando a gente fala individualismo, seria quando, né, vocês estão no primeiro ano e vocês pela primeira vez estão tendo contato com a sociologia. O individualismo é esse comportamento que nós temos, né, que vocês devem ter uma pré-noção, de que nós pautamos a nossa vida a partir das nossas escolhas e principalmente e exclusivamente das nossas escolhas. Quando você assume uma postura individualista,
Você projeta a sua vida desconsiderando, né, o seu entorno, a sua família, a sua comunidade, né? Então é você levar a todo custo o seu projeto de vida, e essa é uma característica da modernidade. Então a gente pode entender, né, na visão do pós-modernismo, né, tem-se um afloramento ainda maior do individualismo, né? Interessante isso. A aceleração transforma o consumo numa rapidez nunca vivenciada. Tudo é descartável, desde copos a maridos ou esposas, né? E isso é interessante, né? Isso também Bauman trabalha. Essa característica da modernidade líquida, as relações são efêmeras, as relações matrimoniais, porque todos têm um projeto de vida. E se o seu projeto de vida não se encaixa no meu ou dentro da minha vida, né, nós não podemos continuar tendo um relacionamento. Tá certo? Então essa é uma marca dessa era que nós vivemos. E aí se é moderno ou se é pós-moderno, varia da interpretação, né, de cada autor. Então, continuando. A publicidade manipula desejos, promove a sedução, cria novas imagens e signos, eventos como espetáculos, valorizando o que a mídia já dá ao transitório da vida. As telecomunicações possibilitam imagens vistas em todas as partes do planeta, facilitando a mercadificação ou a mercantilização de coisas e gostos. A informatização, o computador, o caixa rápido, 24 horas, a telemática são compulsivamente disseminadas. As lutas mudam. Agora não é contra o patrão, mas contra a falta deles. Então, aqui, o que ele está querendo dizer com isso? Uma das principais tensões da modernidade foi a questão entre o capital e o trabalho. A luta, né, o que os marxistas chamam de burgueses e operários, né? Então, na visão do pós-modernismo, não é essa luta que está presente atualmente, mas principalmente o desemprego estrutural, né? O desemprego é o grande problema da nossa época, principalmente quando nós aumentamos, né, as máquinas e subutilizamos a força de trabalho humana. Certo? Os pobres só dizem presente nos acontecimentos de massa, lugar de deslocamento das energias de revolta. Testemunhas da pós-modernidade são o DVD, o CD, o MP3, a clonagem, o implante de órgão, próteses e órgãos artificiais. Engendram uma geração de seres em estados artificiais que colocam em xeque a originalidade ou naturalidade do humano. Aí eu coloquei aqui mais o streaming. Então vejam que esse texto ele não é novinho, ele é um texto de tem alguns anos. Então o próprio texto fica desatualizado, porque quase ninguém mais usa DVD, CD ou MP3, tá certo? Hoje em dia isso são coisas em desuso. Eu compro CD ainda, certo? Mas eu sou uma exceção à regra. Antes as pessoas usavam MP3, hoje não precisa mais. Você tem um celular, vai ter lá o Spotify, vai ter outros aplicativos que você pode ver. O DVD também, o streaming substituiu isso. Só que vai chegar uma hora em que o streaming vai ser substituído. Não sei pelo que, certo? Estão desenvolvendo, ok? Então percebam que... Uma aguinha. Percebam então que nós vivemos numa sociedade em constante, né, reciclagem, em constante processo de obsoletização das coisas, né? Então o que é novo hoje não será novo ou não será mais usado daqui, sei lá, 5, 10 anos, talvez até menos. Então as invenções tecnológicas decodificadas como o computador, o relógio digital, o telefone celular, secretárias eletrônicas, o vídeo satélites, as nets redes e os códigos de barra, os cartões magnéticos multicoloridos que alimentam os sonhos da era digital. Então são coisas típicas da nossa época. Modelos geram replicantes, as pichações viram grafites, o corpo enxuto é exaltado pela TV e por revistas,
Juízes de autoridade ou defesa, na ausência de vida pessoal, são expressos em conceitos opacos como vanguarda atual, avançado, progressista, elitista, popular, conservador, moderno, pós-moderno. Como o corpo enxuto, a garganta, os pulmões, a glote, os dentes, a língua, as cavidades bucal e nasal devem produzir um único significado, num único sentido, ser, estar, né? Ou ser estrela, traduzindo, né? E isso envolve, né, praticarmos uma cultura da personalidade, da persona, da celebridade, a cultura, né, do camarote. Então todo mundo deseja ser nessa época uma celebridade. Todo mundo tem conta no Instagram, todo mundo posta fotos, né, usa de filtros e outras coisas mais para, né, maximizarmos a nossa imagem, tá certo? Então essa também é uma uma evidência da pós-modernidade, né? Nós copiarmos comportamentos, então mostra também uma perda da criatividade humana, da espontaneidade humana, né? Então são coisas também bacanas de ser chamada. Os shoppings, os condomínios e novos prédios são cápsulas autônomas de vivência. Tudo é performance. Os motoristas transformam-se em pilotos. A voz dos locutores das rádios FM é igual entre as estações. Vale o extra forte, o super doce, o minúsculo, o gigantesco. Vale o novo, um novo produto mais eficaz, um novo alimento mais saudável, uma nova TV mais interativa. Vale o extra, o super extra, o macro. Fantasmas e desvios nos rodeiam. No corpo, a doença, na mente, a loucura, na natureza, a catástrofe, na economia, a queda da bolsa, na paixão, a morte, no orgasmo, o desprazer, no computador, o vírus. Aqui poderíamos colocar coronavírus, né? Que é uma coisa que atacou a gente, virou nossa vida do avesso em escala global, né? As informações e a preocupação com a saúde da natureza são colocadas em xeque ou em xeque. No Brasil já existe uma nova indústria parecida com a da seca. É a indústria do meio ambiente. Recursos destinados à proteção das florestas, dos rios e dos animais são desviados pelo poder público, pelas ONGs, por órgãos privados. As senhas para entendimento da modernidade são a saturação, a sedução, o simulacro, o soft, o light, a globalização, a automação, a fragmentação, o chip. Os modelos são Michael Jackson e Madonna, mais uma evidência de que esse texto já ficou um pouco velho, né? Os modelos poderiam ser, sei lá, Neymar, Cristiano Ronaldo, né? Ou sei lá, alguma atriz, Beyoncé, sei lá, né, que são referências da modernidade e não mais esses dois artistas. Que qualquer dia destes farão um grande show para ajudar crianças famintas da África, que gravarão um disco com numerosos colegas para ajudar os americanos a salvarem refugiados de algum país latino-americano. Como assinala Ottaviani, ao lado da montagem, colagem, bricolagem, simulação e virtualidade, muitas vezes combinando tudo isso, a mídia parece priorizar o espetáculo videoclipe. Tanto é assim que as guerras como a do Iraque e genocídios parecem festivais pop, departamentos do shopping center global, cenas da Disneylândia mundial. Os mais graves e dramáticos acontecimentos da vida de indivíduos e coletividades aparecem, em geral, como um videoclipe eletrônico informático, desterritorializado, entretenimento em todo o mundo. O que ele disse aqui, né, é que quando ele fala, no caso de montagem, colagem, bricolagem, é uma coisa também que a indústria cultural fala, que hoje nós temos poucas criações espontâneas. Nós temos muitas criações que são como Frankensteins. Quando você pega, né, pedaços de vários gêneros artísticos, né, ou musicais ou filmes e constroem uma coisa nova, mas é um Frankenstein, né? Não é uma coisa
original, não é uma coisa espontânea, não é uma coisa criativa. E quando ele fala do final ali, é de que a tragédia ela passa a ser difundida, né, para a gente assistir na nossa casa ao vivo. Então, quando os Estados Unidos invadem o Iraque em 2003, a invasão foi transmitida ao vivo. E as pessoas estavam lá nas suas casas tomando Coca-Cola, comendo um salgadinho, certo? Comendo uma pipoca e assistindo o grande exército dos Estados Unidos invadindo um país, né? De forma unilateral. Então, tudo isso para esses autores representa a pós-modernidade. São coisas inimagináveis numa época atrás. Então, tudo que nós estamos falando são de coisas que ninguém imaginava que poderia acontecer, né? Continuando o texto, estamos acabando já. Estamos vivendo um momento de fenômenos insólitos. Tudo se passa como se o futuro tivesse se tornado um lugar vazio. O procedimento pós-moderno é antes uma paixão do tecer das autoridades, enquanto estamos diante da TV, bebendo um refrigerante, mastigando um McDonald's feliz ou experimentando um biscoito Nestlé, sem desentendimentos da nova ordem mundial, nova sociedade ou sociedade de consumo, tá? Então, o que ele quer dizer é que às vezes nós consumimos essas coisas, nós não temos nem ideia, né, do que está por trás delas, né, e nós enaltecemos as mesmas, né. Mais um exemplo que me veio à cabeça agora que eu comentava com o meu sobrinho ontem à tarde. O jogador da seleção brasileira, Richarlison, era um cara que até pouco tempo atrás, né, era satirizado pelos jornalistas porque ele era um grande alienado. Uma vez ele até esqueceu o nome da própria avó. E agora, do nada, ele passou a opinar sobre questões sociais a todo momento. Então a questão que se faz é: nossa, será que Richarlison em pouco tempo adquiriu uma consciência social, racial, dos problemas da nossa atualidade, né? Ou será que aconteceu o que sempre acontece no caso com os jogadores? Ele contratou um assessor de imagens. Então eu não sei dizer a vocês, né? Só que o que eu acredito que seja é de que ele tenha contratado alguém para cuidar da imagem dele, né? Então opinar sobre questões raciais, sociais, vai agregar a imagem dele. Então isso não é espontâneo, isso é um fake, assim como muitas das coisas que nós vemos atualmente na nossa vida. Certo, galera? Então é mais ou menos isso. Esse texto estará para vocês lá, né, no eDrive. Agradeço a vocês que, né, assistiram minhas aulas por aqui, que continuaram insistindo em assistir, né, porque muitos abandonaram. Então agradeço pela atenção, né, e espero que o ano que vem a gente esteja novamente juntos, né? Nada substitui a nossa relação presencial e quem sabe a gente possa aos poucos sair dessa situação ingrata, né, e teimosa. Valeu, um bom fim de ano a todos, obrigado e abraço.